capítulo 1, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Diz o texto sagrado: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa. A igreja que se reúne em sua casa. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Gostaria que você repetisse comigo, por gentileza. A igreja que se reúne em sua casa. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe de uma forma toda especial. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 19, do Evangelho segundo escreveu Lucas, o único não-judeu que escreve no Novo Testamento, e de origem grega, a qual reconhece que a sua metodologia de evangelismo é provando Jesus com intelectualidade sobrenatural, além daquela cultura. Disse Lucas que ele narra um episódio muito interessante. Jesus está passando e, de repente, aonde Jesus passava, que já estava no segundo período do seu ministério, a sua fama já estava sobre a terra, a sua doutrina era com autoridade e milagres aconteciam. O texto diz que alguns curiosos ali se despertavam, porque todo movimento chama a atenção. E nós somos atraídos muito pelo que vemos, para depois sermos atraídos por aquilo que ouvimos. O texto diz, e bem claro, que havia um homem chamado Zaqueu, e de estatura pequena, nada contra o irmão Éder, nem eu. Isso não tem subjetividade, nem. E de repente a Bíblia nos diz que esse está curioso para conhecer, ou para observar, podemos dizer, ao maior preletor da época, o maior mestre da lei, que era Jesus Cristo. Mas a sua limitação na sua estatura lhe levou a criar uma estratégia, e esta foi subir uma árvore. Ele sobe, porque a sua estatura não lhe permitia, e a multidão era grande que acompanhava Jesus. Quando ele sobe, Jesus expressa bem claro: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A Bíblia diz que este era um homem cobrador de impostos. Para a nossa cultura ocidental não tem muita agressividade, mas para a cultura judaica, um judeu representar outro país estrangeiro que oprimia a nação, e além disso, usar os méritos daquela lei para oprimir os próprios co-cidadãos, aí era uma agressividade. Sintetizando, era um traidor da pátria, era alguém que era imundo, alguém que era condenado ao inferno segundo a ótica religiosa. Mas o mestre da lei, o grande pregador, aquele que chamavam de grande mestre, Jesus, diz: vou na casa daquele excluído, vou na casa daquele condenado, vou na casa daquele que ninguém quer aceitá-lo porque a sua conduta o reprova. A Bíblia nos diz que imediatamente Zaqueu diz: vamos. E o homem com posses e com economicamente elevação, ele faz um grande jantar, porque está recebendo o mestre da lei, é como se recebesse um chefe de Estado. E de repente, no meio do jantar, o que é interessante é que nem no momento Jesus prega, Jesus o aconselha, Jesus só entra na sua casa. Quando Jesus senta na mesa, de repente, Zaqueu pula: Senhor, hoje eu quero indenizar todos que eu prejudiquei. Quero ter uma postura diferente e quero retribuir tudo aquilo que eu venha feito contra alguém. Aí Jesus grita, e para mim é um dos textos que mais alegra o meu coração, quando Jesus diz assim: hoje houve salvação nesta casa. Gostaria de sua participação. Repita comigo, por gentileza. Hoje houve salvação nesta casa. E Jesus volta e diz: o Filho do homem, o Filho de Deus, não veio salvar os bons, mas veio salvar os perdidos. Eu quero abrir um parênteses. O Evangelho nunca será mérito. Ninguém pode olhar para o céu e dizer: eu mereço alguma coisa de Deus. Porque se a gente fosse cobrar de Deus alguma coisa que a gente merece, como diz Stott, o escritor da
chamado a cruz de Cristo, a única coisa que a gente merece é a consequência da condenação dos nossos pecados. Por isso que a misericórdia é Deus me livrar daquilo que eu mereço. E a graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço. De repente, o que você quer pregar, pastor? É que Zaqueu tinha tudo, mas não podia salvar-se. Zaqueu poderia ter o nível econômico que fosse, mas não poderia mudar a si mesmo. E muitas das vezes, o que Deus falou comigo nesta madrugada foi: tem muita gente que tem muita coisa, e a principal não tem a salvação em casa. Tem muita gente que está alcançando tanta gente, mas não consegue influenciar seus próprios filhos. Tem muita gente que tem conselho para muita gente, mas não consegue ter conselho para salvar seu próprio casamento. E hoje o Senhor me visita nessa atmosfera profética e anuncia nesse púlpito: haverá salvação em tua casa. Porque a noite de hoje, o convite do Santo Espírito do Senhor pela sua Escritura Sagrada é entender que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Um certo personagem, uma certa personalidade da sociedade brasileira, extremamente famosa, me convidou para orar na sua casa, no Lago Sul, que é um bairro muito caro do Brasil, ao metro quadrado. E ele chegou dizendo: olha aqui, eu quero lhe mostrar a minha garagem. Eu digo: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Aí me mostrou seus carros, e eu celebrei, porque quando alguém se liberta da sua mediocridade, ele não se incomoda com a prosperidade do outro. Se realmente ele tem um sentimento de prosperidade e acredita que Deus vai fazer, e começa a celebrar o que Deus tem feito na vida dos outros, aí eu terei maturidade para celebrar aquilo que tem na minha vida. E eu comecei a celebrar, e ele foi me mostrando a casa, ele foi me mostrando cada... Olha, essa mármore eu trouxe lá da Síria, essa que veio da Turquia. E foi falando, eu fui: olha, que legal. Me mostrou a sua biblioteca. Eu sou louco por livros. Não gosto de ler, mas sou louco por livros. Mas, de repente, ele me levou nas 6 suítes que tem na sua casa. Ele me levou para o xodó dele, que é a sua sala de jantar. Sua grande mesa com 12 cadeiras, que aquilo não é cadeira, aquilo é um trono. Aí, de repente, ele olhou para mim: e aí, Márcio, o que você está sentindo? Eu só estou sentindo a sua pobreza. Aí, quem convive com o cearense sabe que a gente é bem positivo. Ele: como assim? Aí o irmão que estava comigo, que era um procurador da justiça, começou a apertar aqui, e: calma, Márcio. E o Espírito Santo me visitou e disse: meu filho, você me mostrou tudo isso aqui, mas onde estão os seus filhos? É aquele homem que na tela da televisão demonstra tanta arrogância, tanta prepotência, tanta autossuficiência. Os olhos lá cremejaram, porque ele tem 12 poltronas e nenhum filho para sentar. Tem 6 suítes e ninguém para dormir. Tem espaço gourmet tão grande, mas não tem ninguém para frequentar, porque perdeu a sua família pelo adultério. Os filhos estão de um lado, a esposa está do outro. Então, que Deus me visitou hoje, acredito que alguns vão receber e outros não, é o normal da vida. Mas o Senhor está mandando dizer para alguém: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria casa? Hoje o Senhor está convidando a sociedade brasileira a entender que o Estado está doente, a entender que a sociedade ela está em uma desorientação, que os valores estão se perdendo, que o mundo está em uma pandemia comportamental, tentando desconstruir a herança patriarcal, da família tradicional, do casamento e tantos outros valores. E a gente está correndo. Mas hoje Jesus está dizendo para alguém: ei, Zaqueu, ei, Márcio, ei, João, ei, Tereza, eu quero que a tua casa seja igreja. Alguém entendeu a revelação? Porque somos espirituais aqui, mas falta muita espiritualidade lá. Temos muito de Deus aqui, mas esquecemos de exercer tudo de Deus lá. O interessante é que Jesus estava na casa. Alguém está aí? Mas ainda não havia salvação. Interessante que Jesus estava sentado na mesa, aleluia, mas ainda não havia salvação. Foi necessário Zaqueu assumir a responsabilidade de dizer: não, quem tem que mudar primeiro sou eu.
Aqui não, que os irmãos já estão no terceiro céu, graças a Deus, mas tem muita gente que empurra a responsabilidade de mudança comportamental familiar ou para a esposa, ou depois empurra para o marido, ou depois empurra para os filhos, ou depois empurra para o terapeuta, ou empurra para o pastor, ou empurra para quem for. Mas quem é responsável pelo ambiente espiritual da sua casa é você. Quem é condutor da promessa na sua casa é você. Quem é condutor do sacerdote de Deus na sua... Pastor, não estou gostando da mensagem, me perdoe. Não adianta ter para ser salvo, você é salvo primeiro para depois ter. Deus não é atraído pelo que eu tenho, Deus é atraído pelo que eu sou. Cadê os adoradores aqui? Entenda. Pastor, qual é a sua mensagem? Repita comigo, por gentileza. Um milagre na minha família. Pergunte as duas pessoas a ele. Aí, você acredita nesse milagre lá? Está de boa? Crê mesmo? Que, cara, que é legal, a gente entra no mistério aqui, eu até bati o pé. E se o Éder compartilhar esse vídeo que eu estou batendo o pé no forrozinho, eu vou chamar ele no gabinete. A Bíblia tem uns mistérios muito top, muito legal. Paulo vem das suas três formas de doutrinar. Ele tem a doutrina universal para toda a igreja, ele tem a doutrina pastoral para pastores, e tem um pedido pessoal que é a carta de Filemão. Aí ele faz uma saudação e esse texto gritou na minha alma. Ele diz, estou saudando meu amigo Filemão, cooperador, eu, o evangelista Timóteo, estamos aqui. E ele diz no versículo 2, e eu quero saudar a igreja que se reúne na sua casa. A igreja que se reúne na sua casa. Eclésia, o povo que é chamado para fora. A igreja na casa, claro que a perseguição religiosa levava as pessoas a não terem a liberdade religiosa que temos, e não tinham templo, então se reuniam nas casas. Mas o que é interessante no texto é que ele faz menção de três nomes próprios. Primeiro, Filemão, o pai. Depois ele faz pronunciamento de uma mulher, Áfia. Para depois outro nome próprio. E naquela época sempre os nomes dos homens vinham na frente. Então eu entendo que Filemão é o pai, Áfia a mãe e Arquipo o filho. E quando eu estava lendo isso, Deus falou comigo. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Disse Paulo, diga a Arquipo que exerça seu ministério com zelo. Não entendi, pastor. O Senhor me diz para alguém, Deus está alcançando a sua geração. Mas Deus, através de você, vai alcançar a geração dos seus filhos. Como assim, pastor? Quando você trouxer a sua fé para o contexto comportamental e cultural da tua casa, não será só você que vai ser influenciado, os seus filhos também. E os seus filhos, agora, por favor, recebe essa profecia e vê se você reage. Os seus filhos serão ministros de Deus para a próxima geração. Alguém está tomando posse? Os seus filhos serão ministros de Deus para a próxima geração. Vou repetir mais uma vez. Os seus filhos. Por que o mundo pós-moderno ou pós-verdade vem com tanta agressividade com as suas ideologias? Por que essa geração tão intelectual está renunciando a nós e está focando nas nossas crianças? Porque o diabo sabe, e alguns crentes precisam saber, que quando uma casa, quando uma família, aleluia, ela acredita no projeto da salvação, pode o inferno se levantar. A sua casa é tabernáculo de Deus. Quem me ajuda a adorar neste lugar, entenda isso. Uma família estruturada na fé, uma família que traz a educação cristã para casa, uma família que o pai respeita a mãe respeita o pai, e os filhos vêem nos seus pais exemplo de fé. Pode se levantar o que for, há uma promessa. Eu estou no meio dos pentecostais, né? Vamos lá. Ensina a criança no caminho, e mesmo que tiver, mesmo discordando da metodologia de Paulo Freire, ele fala uma frase extremamente interessante, que ele vai dizer: olha, a educação não muda o mundo, mas a educação muda o homem, e o homem pode mudar o mundo. Então imagine você sair daqui hoje, eu creio, estou cheio de Deus, que você não vai abrir mão do milagre de Deus para a sua família.
Entra na guerra espiritual, por gentileza. Satanás detesta seu casamento. Satanás detesta os seus filhos. Satanás detesta a felicidade da sua casa. Então está na hora de parar de termos quartos vazios, mesas vazias, e enchemos a nossa casa de alegria e sorriso. Eita, outro dia alguém entrou na minha casa e disse assim: pastor, o seu sofá está sujo. Aí eu dei um glória. Aí ele olhou para mim assim: poxa. Aí foi lá na minha garagem. Aí viu a bicicleta do menino virado, a bola do outro, o kimono largado. O kimono, kimono. A luva de boxe do outro lado, as bíblias em cima da mesa. Ele todo espiritualizado. Aqueles que parece ter um negocinho na cabeça, parece que tem 6 asas. Que ele nunca vê Deus em ninguém, mas vê demônio em todo mundo. Ele falou: pastor, a sua casa está uma bagunça. Tem demônio aqui. Aí a minha esposa, psicóloga, terapeuta, fleumática, aí minha orelha ficou vermelha. Aí eu ia num irmão, ela: calma. Só os fortes sabem o que eu estou falando. Aí ele foi falando. Aí teve uma hora que eu digo: macho, ô macho velho, como diz lá no Ceará, deixa de ser abestado, bicho. Porque se não tivesse alegria na minha casa, não tem sofá sujo. Se tem um sofá sujo é porque o meu filho tem liberdade de brincar comigo lá. Se a minha garagem tem brinquedo espalhado, porque os meus filhos têm alegria de brincar. Se a minha casa, um irmão foi lá: ei, eu quero uma casa rica, rica da presença, rica da alegria, rica da felicidade. Quem pode levantar as 2 mãos comigo e declarar: a minha casa é o milagre de Deus? Cadê você? Cadê você? Minha casa é. Eu não sei se alguém vai concordar, mas é a minha experiência pessoal. Acho que uma coisa que mais faz sofrer um cristão é ver que ele não sente a presença de Deus na sua própria casa. Acho que uma das coisas mais constrangedoras é sentar na mesa da refeição e todos com celulares ligados e ninguém se comunicando. Eita, Deus me usou, foi de confuso agora. A pior ausência é presente. Está perto, mas não sente. Está perto, mas não comunica. Está perto, mas não tem segredo. Mas eu vim apresentar um Deus, o Deus de aliança, o Deus de família. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Alguém vai receber essa profecia comigo agora. Ele é o Deus de gerações. Ele é o seu Deus, e é o Deus dos seus filhos, é o Deus dos seus netos. Aí na galeria os pentecostais chegaram. Eu vou repetir mais uma vez: Ele é o Deus da sua casa, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus dos seus filhos. Que entra na guerra comigo aqui: Ele é o Deus da sua casa. Um milagre na minha casa. Nós temos 2 desafios. Quantos desafios? Quantos irmãos? Guardar a herança que já está, influenciar a que pode permanecer. Porque o difícil, Helder, nem é chegar. O difícil é tem muita família que, eita, começa bem, mas deixa para lá. Arquipo estava se perdendo na casa. Tinha culto em casa, mas não sentia mais. Tinha exemplo em casa, mas não glorificava mais. Tinha ministério em casa, mas não estava dando mais importância. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém: a fé dos seus pais é a melhor herança que Ele tem para você. E eu tenho uma palavra para alguém: vamos orar para que os nossos filhos sejam médicos, glória. Vamos orar para que os nossos filhos sejam promotor, glória. Vamos orar que a parte intelectual, profissional dos nossos filhos prospere. Mas imagine só, ser médico e não ter Jesus, ser advogado e não ter Jesus. Eu prefiro o meu filho servente, mas cheio do Espírito Santo e pregador do Evangelho. Eu vou repetir mais uma vez: alguém está na guerra comigo? A minha casa vai ter ministério. Alguém está me ouvindo? Os meus filhos são herança do Senhor. Quem entra na guerra aqui? Satanás não tem poder na sua casa, no nome de Jesus.
desafio do milagre da minha casa, eu tenho que assumir a responsabilidade que a salvação da minha casa começa em mim. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu. A gente cobra dos outros, mas a maior influência para permanecer a fé dos seus, desculpa, irmão, essa palavra está meio exortativa, né? Vamos mudar ela, vamos? Acho que os irmãos não estão gostando, não. Posso falar mais de chave de ouro? Ou a gente vai falar para aquilo que é real? Tem certas coisas que pregadores pregam que é utopia. Vamos chorar assim. Processo da vida, a dor inevitável. E todos que aqui estão, alguma área da tua família, você tem algum desafio para vencer. E não vem me dizer que prova é legal. Prova dói. Prova humilha. Mas faz a gente crescer. Receba a terceira profecia. Todo o processo de prova é treinamento. Deus está te preparando para conquistar Canaã. Mas enquanto você for fragilizado na fé e fragilizado nas emoções, você não tem estrutura para enfrentar o gigante. Mas quando você for treinado no gigante, treinado no deserto, Deus vai te capacitar para vencer gigante. Alguém está me ouvindo aqui? Eu não conheço essa jovem, mas o Espírito do Senhor me possui e manda lhe dizer publicamente: aquietai-vos e sabeis que Deus é Deus. Tem vezes que a gente tem que agir pelas nossas mãos. Tem vezes que a gente tem que tomar decisões. Mas tem certas horas na batalha que a gente tem que descansar, colocar no altar. O Senhor lhe trouxe a este culto para lhe dizer: não temas, é eu, o Senhor, que estou na frente da peleja, e é o Senhor que eu vou bater o martelo. Ei, na lógica humana vão roubar o teu direito, mas na lógica de Deus eu sou um juiz justo, e Cristo é advogado que nunca perdeu causa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê que a sua casa é alvo da promessa, me dê um sinal aí. Quem crê que a sua família está debaixo da bênção. A família de Zaqueu só muda quando ele toma por Desculpe, mas eu vou rasgar o verbo. Ei, macho velho, fecha as telas de pornografia. Está destruindo a tua casa. Ei, macho velho, cuidado com tuas amizades. Daqueles oi, tudo bem? Meia-noite, 1h da manhã. Alguém pegou. Ei, irmã, cuidado lá na geração fitness de comparar o tanquinho de alguém com o tanque do seu marido. Não dá para segurar a respiração por muito tempo, não. O responsável pela atmosfera e o ambiente de sua casa é você. Pastor pode visitar sua casa 10 vezes, 20 vezes, mas se você não assumir a postura, disse Zaqueu, hoje eu mudo. E tem muita gente, eu vou rasgar o verbo, que ainda é escravo do espírito da procrastinação. No latim, procrastinare, sempre vai deixar para amanhã o que ele tem que fazer hoje. Sempre tem a desculpa de não se desafiar. Mas deixa eu lhe dizer, não adianta franquear a responsabilidade. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. A sua casa é a extensão da igreja. A sua casa é a extensão da igreja. Eu vou repetir mais uma vez, a sua casa é a extensão da igreja. A sua casa, eu queria pregar outra coisa, mas Deus tem uma palavra para a capital do Espírito Santo. Eu preguei numa cidade, num estado, não precisa fazer referência, senão vocês vão acabar sabendo onde é. Pense numa cidade rica. A renda per capita daquele lugar é absurdo. O índice de desenvolvimento humano lá em cima. E de repente eu pregando, o Espírito Santo falou comigo: repreende o espírito da morte, repreende o suicídio. Ué, como é que um lugar que tem tanta prosperidade tem tanta morte? O índice de suicídio no meio dos jovens e universitários daquela cidade é absurdo. Aí o Senhor me visitou, tem tudo e é vazio de tudo. Porque os pais lutaram para dar o melhor aos filhos. Eita. E pensa que dando o melhor videogame vai poder suprir a carência. Pensa que dando uma viagem para outro país vai suprir a ausência paterna. Os nossos filhos
querem abraço, os nossos filhos querem acolhimento, os nossos filhos querem ser ouvidos, os nossos filhos querem ser apacentados. Olha essa batalha espiritual, o sono já está vendo, a nuca já está pesando, já está dando dor de cabeça, já está perdendo atenção, é guerra. Mas o Senhor tem uma palavra para alguém nessa noite: haverá salvação através de você na sua casa. Eu vou repetir mais uma vez, entra na guerra comigo: haverá salvação na tua casa, haverá. E eu repreendi, e o pastor da igreja, pastores, não suportou, porque ele tem um filho que já tem 1 ano e meio depressivo e toma quase 10 remédios de taxa preta. Um menino que fala 2 línguas, um menino que fez pós fora do país. Aí o Espírito falou comigo: vai jantar lá. E fomos jantar lá. E como todo arretado, eu cheguei, começamos a cantar e adorar. Mas eu tinha que tirar foto do prato, porque minha mulher está pegando no meu pé. Então eu não podia comer o churrasco, só tinha que ser legume cozido. Oh Jesus, misericórdia. E um pouco de frango, e batata doce. Sim, frango e batata doce. E ela ainda faz eu tirar foto e vídeo e mandar para ela. Depois de 20 anos de casado, não manda mais nada. 3. E está sendo transmitido, né? De repente, irmão, a gente começou a cantar. E o Espírito Santo falou comigo: pastor, você está apacentando o rebanho dos outros, está esquecendo de apacentar o teu rebanho em casa. Ele olhou para mim: vamos agora na porta do quarto do teu filho, bate na porta, e você vai falar diferente. Você não vai dizer: você tem que mudar, você tem que ter responsabilidade, deixa de ser preguiçoso. Quando o teu filho abrir a porta, você só vai abraçar, porque a Bíblia nos diz que o pai não disse o quanto o filho pródigo errou. O pai só se levantou, o abraçou, o beijou. Alguém entendeu? Ei, eu vou gritar algo aqui, eu espero que você entenda. O amor ainda é o maior poder que uma família tem para curar feridas. Eu vou repetir, o amor. Aquele moço gritava e dizia: meu pai, tem 3 anos que eu só queria isso. Meu pai, só tem 3 anos que eu estou esperando. O Senhor me deu isso, me deu aquilo, tentando comprar a minha cura. Aí aquele homem muito fechado, sabe, aqueles assembleanos radical, aí chamou um doido para pregar na igreja dele. Caíram de joelho, se abraçaram, e o milagre aconteceu. Abra suas mãos, por favor, que eu sinto Deus aqui. Que dia é hoje? Eu estou perdido no tempo. Hoje é terça, 30 de maio. 30? Aquilo que você não viveu em 10 anos na sua família, como vive o Senhor, em 10 meses você vai viver e vai celebrar. Deus vai levantar Arquipo no meio da sua casa. Eu vou repetir: Deus vai levantar a próxima geração de ministros no meio da sua casa. Se tiver 2 que acreditam nisso, feche sua mão e adore o Senhor, porque você crê. John Knox, quando chega, igrejas se tornaram restaurantes, igrejas se tornaram boates, igrejas se tornaram mesquitas. A Europa, os grandes reformadores, não tiveram a visão do futuro, não prepararam a próxima geração. Será que alguém está entendendo? O Brasil passa por um perigo, que aquilo que aconteceu na Europa pode acontecer com a gente, porque você está aqui, e aonde estão os teus filhos? Brigue, tire da cama, traga para a escola bíblica dominical, dê um cascudo, jogue água gelada, levante. É melhor o seu filho se irritar porque vem para a escola, mas a semente está sendo plantada, do que você largar ele numa cama na frente de uma televisão. Eu não sei de você, quem vai entrar nessa atmosfera de guerra comigo? Brasil não será uma Europa falida, mas Brasil será um celeiro de missionários, porque os nossos filhos serão ministros. Cadê os adolescentes aqui? Cadê a mocidade dessa igreja aqui? Cadê os guerreiros dessa geração aqui? Deus conta com você, Arquipo. Eu vou repetir: Deus conta. Esses dias eu tenho uma menina, a Mariana, dos olhos de limão, dos olhinhos verdes, gosta de jiu-jitsu, essa menina, bike, tem uma mão pesada, rapaz.
Mas é uma gracinha. Tanto que ela é bruta, ela é frágil. Que na hora que ela tem uma topada no dedinho mindinho, ela corre pro meu colo. Ai, só falta morrer, por causa do dedinho mindinho. Ela esses dias sentou: papai, eu quero ter um particular com o senhor. Tudo sério. Eu digo: tudo bem. Aí sentamos na mesa, ela disse: papai, está aqui a Bíblia. Eu digo: está aí. Eu já li a Arte da Guerra, eu já li não sei o quê, eu já li em 1964, 70, tá bom. O que você quer dizer? Eu quero saber se eu posso pregar o evangelho na minha escola. Aí eu cocei a cabeça, que o gente está morrendo de medo. Há uma perseguição oculta. Eu digo: como assim, meu amor? Não, papai, o senhor pregou domingo que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Abraão deu a fé a Isaac. Eita. Isaac deu a fé a Jacó. Jacó deu a fé às suas 12 tribos, e as 12 tribos chegou a nós. Eu não quero que a minha geração se perca, papai. Então, se eu não quero que ela se perca, eu não quero me perder. E para eu não me perder, eu tenho que viver o meu propósito. Tem 13 anos a guria. Eita, no outro dia ela levantou 5 da manhã, olhou para mim: papai, acorda. Eu digo: que foi, menina? Alguém morreu? Quero orar com o senhor, porque hoje Jesus vai me usar. Eu digo: é mesmo? Então ajoelha do lado aqui, oramos. Eita glória. Ela chegou da escola: papai, quiseram me bater, quiseram fazer o que for, mas eu cantei, eu preguei. E a minha amiga, que ela não sabe quem ela é, que ela não aceita seu gênero, não aceita seu sexo, não aceita a sua pele, é uma menina que todo mundo se afasta dela. Mas naquele dia, quando eu estava pregando e cantando, ela parou. E papai, ela me dá medo, porque ela é o dobro de mim. Mas de repente eu comecei com o meu amigo cantar sobre Jesus, e o que vocês cantaram aqui, ele está no controle. E de repente a menina chegou perto e eu olhei para ela: minha amiga, é nós. Posso lhe dar um abraço? Disse que a minha filha abraçou aquela moça. Ela desmontou toda. Ela puxou as mangas. Estava cheio de marcas. Já tinha tentado suicídio 2 vezes. A sociedade está doente. São tão intelectuais, são tão progressistas, são tão evoluídos, são tão quebradores de tabu. Mas é a geração que está mais depressiva, mais ansiosa, mais triste e mais morte. Mas ainda tem uns doidos que vem numa terça-feira, que não estão vendo, que não estão tocando, mas estão acreditando. Ainda acredita que a sua casa será um canal de bênção para essa sociedade. Se é verdade, 2 me ajuda a adorar aí. Cadê os adoradores aqui? Eu sinto a presença do Senhor nesta casa aqui. Pegue na mão de alguém, por gentileza, pois eu vou sintetizar. Olha nos olhos. Diga: no nome de Jesus, não trate a sua família como um fardo. Na sua casa ainda tem ministros. Acredite, não trate a sua família como um peso. Diga: no nome de Jesus, trate a sua casa como herança divina. Oh glória! É seu barrigudo, trate como herança. É a sua braba, trate como herança. É seu filho não sei o que, trate como herança. É seu cearense, trate como herança. Pois a Bíblia nos diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Mas se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo será mal. Se a sua visão sobre a sua família é mal, então a sua família vai ser mal. Mas se a visão da sua família é boa, vai ser boa no nome de Jesus. Alguém está me ouvindo? A autoridade está sobre você. A autoridade está sobre você. Eu vou repetir: abençoe, abençoe. Reclame menos e abençoe mais. Alguém está me ouvindo aqui? Reclame. Tem uma jovem ali, uma jovem senhora, não sei, tá de jaqueta jeans. É tu mesmo. Aqui está na frente, isso. Olhe bem para mim. Da frente, levante, por favor. Olhe nos meus olhos. Não sei se dá para enxergar. Ninguém pode amaldiçoar porque Deus abençoa.
Balaão foi contratado para amaldiçoar. E há uma perseguição espiritual contra ti e contra a tua casa. Mas o Senhor te trouxe esse culto para dizer: o nosso Deus, oh glória, é especialista para transformar a maldição em bênção. Hoje a tua força espiritual está sendo renovada. Porque o Senhor manda eu lhe dizer: não tem Babilônia, não tem fornalha que possa parar um crente que acredita no milagre de Deus. Estão te tratando como fanática, mas você sabe que quem está restaurando a tua casa é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Alguém dá um abraço nessa irmã aí, por gentileza. Alguém abrace ela. Eu vou levantar minha mão mais uma vez, ver se alguém entra na mesma revelação. A tua casa vai ter ministros. A tua casa haverá salvação. A tua casa haverá prosperidade. Se eu fosse você, eu pronunciava: o poder da vida e da morte está na língua, velho. Desculpe por não ser muito ortodoxo. Não sou muito polido igual o nosso pregador aqui. A minha especialização é evangelismo urbano. Não sei se tem que chegar com a pressão. Tem que chegar aí, velho, beleza? Jesus te ama, cara. Chegar junto. Isso aqui não é pra mim, não. Gravata, terno, isso não é pra mim, não. Primeiro desafio: mantenha a herança de Deus na sua casa. Sente com seus filhos. Faça da sua família sentir que eles são herança divina. Tá, pastor, mas e os que estão fora? Segundo desafio, já vou sintetizar: acreditar que até os escravos podem um dia ser ministros. Não entendi, pastor. Nós temos uma campanha mensal na igreja que eu sou pastor. Nós vamos a cerca de quase 60, 80 pessoas orar 5 horas da manhã. É uma glória, uma bênção. Toda Santa Ceia a gente faz uma campanha de jejum e oração. Aí de repente chegou uma irmã que era de uma igreja batista. E a gente até se assustou, porque quem vai na igreja 5 horas da manhã? Acho que nem Freud explica isso. Aí ela chega lá: aqui é onde o pastor Antônio Márcio está orando. Aí eu digo: rapaz, não estou devendo ninguém. Alguém vai me cobrar uma hora dessa? Acho que eu já paguei aqueles demônios dos boletos. Alguém sabe o que eu estou falando? Rapaz, todo mês chega, né, irmão? Misericórdia. Hoje devorador terrível. E vai ter uma mulher e 2 filhas bonitas. É caro para manter, viu, irmão? Eita Jesus. Aí disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu digo: tudo bem, irmão, já estamos orando. Não, o senhor não está entendendo. Eu digo: não estou mesmo não, o que é? O meu filho está em casa agora, endemoniado, surtado por causa do crack, está quebrando tudo. E os meus parentes ligam para a polícia para vir dar um jeito nele. Eu digo: eles estão certos. Aí ela começou a chorar: não, pastor, o senhor não entendeu. Ninguém acredita que Rogério pode mudar. Mas eu vim nessa madrugada olhar nos seus olhos e pedir: ore, porque eu acredito que o meu Deus pode mudar. Eu confesso aos irmãos que naquele dia eu estava incrédulo. O cara está quebrando tudo, está em surto psicótico, está com pedra de crack. Eu disse: então ajoelha aí, irmão. Aí quando ele ajoelhou, irmão, casar com mulher crente é legal, mas de vez em quando a gente passa vergonha. Aí lá vem a missionária Mara. Ela é toda, parece uma bonequinha de luz, ela é toda delicada. E eu sou um ogro. Mas nesse dia, Mara botou a mão na testa assim, deu uma rajada de línguas estranhas, veio se marchando. Eu assustei. De quem foi? O que eu fiz de errado? Ela apontou para a irmã e disse: assim diz o Senhor, eu sou o Deus de perto, eu sou o Deus de longe. Agora os meus anjos estão indo lá, e aquilo que o homem não pode fazer, a minha presença pode fazer. Eita glória! Quando deu 15 minutos depois, quem está em frente da igreja, eu digo: pronto, não tem polícia, não tem lutador, o cara tem 1,90 m, eu estou no sal.
Minha esposa, amor, a graça ainda é o maior poder para destruir fortalezas. A graça de Deus ainda é o maior poder para... Eita glória! Aquele moço olhou para a mamãe, ela saiu e agora? Não, mamãe. O Jesus que a senhora ora falou ao meu coração. Mamãe, me perdoe, me abrace, porque eu ainda serei o filho que a senhora tem orgulho. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Interessante. Eu vou acabar. A carne está tremendo, porque naquele dia eu tive que pedir perdão a alguém. Se você não tem um filho desviado, glória a Deus por isso. Se você não tem um parente dependente químico, glória a Deus por isso. Mas não diminua e não menospreze o amor de alguém que ainda acredita que Deus restaura os seus filhos. Porque só sabe a dor de ter um Onésimo na família. Não entendi, pastor. É o sal do Filemon, é o sal do Afa, é o sal do Arquipo. Mas na carta tinha um nome, e o nome dele era Onésimo. Servo inútil, escravo, ladrão, prejudicou a família, roubou a casa, está num presídio em Roma. Quem acreditaria na mudança de Onésimo? Mas toda a família, alguém está entendendo a revelação? Que tem um Onésimo, sabe que ninguém vai acreditar na mudança dele, mas sabe que Jesus, lembra da introdução? Não vim salvar os que foram achados, vim salvar os perdidos. Vamos ver se alguém está na mesma unção comigo. Essa palavra revela o maior poder de inclusão que existe, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Interessante que Paulo diz para Filemon: Filemon, recebe aquele que te assaltou, aquele que fugiu, recebe aquele que no passado te prejudicou, mas receba sabendo que no passado era inútil, mas agora é útil para nós. A história nos faz entender que quando Onésimo, escravo fujão, está preso em Roma, chega Paulo preso, e Paulo reconhece que a casa que ele se hospedou era a casa de Filemon, e quem serviu os pés de Paulo? Onésimo. Mas quando ele chega lá, está Onésimo preso esperando a morte, mas de repente Paulo: vem cá, Onésimo, o que foi que houve? Estou desviado, meu querido, chutei o pau da barraca, a minha vida não tem jeito, não vem como. Aí Paulo: então vem cá, meu filho, eu vou escrever uma carta à igreja que está em Colossenses, a qual Arquipo é ministro e a qual Filemon congrega. Olha como a Bíblia é linda. Vai lá e espera. Vamos aqui, senta comigo. O que você vai escrever, Paulo? Ei, éramos inimigos de Deus, distante de Deus, mas pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Ele perdoou os nossos pecados e nos transportou, oh glória, do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguém está aí? Alguém está aí? Ainda não entendeu? Não, vem cá, Onésimo, calma, vou escrever mais um pouco. Ei, a cédula que era da nossa condenação, ou seja, o preço que ninguém podia pagar, Ele riscou o preço, Ele rasgou a cédula e Ele cravou na cruz. É mesmo, Paulo? Paulo, eu nasci escravo. Paulo, eu nasci, mas calma, Deus é o maior especialista de pegar um Onésimo, escravo ladrão, e transformar ele no irmão crente cheio do Espírito Santo. A sociedade nos critica, desculpe, já vou acabar, porque sempre acreditamos na mudança humana. Não se iluda, você vale o que você tem. A sociedade usa as pessoas como copo descartável. Quando você tem utilidade, você vale alguma coisa. Mas eu me lembro, em 1997, 10 de agosto, Templo das Assembleias de Deus, Mistério do Montes, lá no bairro do Montes, em Fortaleza. Eu saí da favela por nome Inferninho. Passei 3 dias bebendo, embriagado, sujo, imundo, deitado numa calçada. As pessoas passavam por mim e diziam: esse aí é mais um que vai morrer. E eu estava na estatística. E na visão de Freud, papai já determinou quem eu era. Mas sempre tem um doido, né? Que olha pra gente: Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida.
Jesus vai transformar você. Ei, está vestido agora é legal. Mas naquela época ninguém acreditava. Levantei, perdido e imundo, mas ouvi um cântico longe. Ao com cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Foi na cruz, de onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Aí eu parei, velho. Eu estava alombrado demais. Eu vi umas 3 portas. Aí eu cheguei pro cara e disse: ei, velho, chinela da alpanca verde limão. Só os raízes sabem o que eu vou falar. Minha bermuda da Ciclone. Minha camiseta da Cobra d'Água. E meu boné da 7 Marcas. O calção lá embaixo. Ei, chegado, pode entrar aí. Aí o leão de chácara: não, você vai bagunçar aqui. As irmãs de mato estavam lá. Deixa o rapaz entrar. Aqui é a porta de salvação. Eu era um Onésimo qualquer. E nunca ninguém poderia acreditar em mim. Nem eu acreditava em mim. Sentei no último banco. Até eu me afastava. Estava fedendo demais. Todo mundo se afastou. Mas a irmã Lourdinha, do seu cocôzinho branco, ninguém sabe o que eu estou falando. Aquelas irmãs que entram igual uma pombinha na igreja, mas quando Deus usa, parece que vira um trovão. E quando ela aponta o dedo para nós, parece que a alma da gente gela. Principalmente jovem, a espinha chega, estremece. Eita, Jesus revelou, foi com força agora. Ela disse: não mexa com o rapaz. E ela clamava: há poder no sangue de... E o pregador pregava: se Deus é por nós, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? O Senhor está me visitando. Desculpe por me emocionar, mas tem alguém aqui que tem um Onésimo na família. Tem alguém aqui que tem um escravo no meio dos seus. Tem alguém aqui que a sociedade e as pessoas vão dizer: não tem jeito. Mas hoje às 5h45 da manhã o Senhor me disse: acorda, interceda pelos pais na cidade do Espírito Santo, interceda por vitória, interceda pelas famílias, porque o índice de droga, o índice de dependente químico está aumentando. Mas se tiver um crente, glória, que ainda acredita, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não tem crack, não tem violência, não tem ideologia, não tem o inferno que pode deter um pai de joelho perante o Senhor. Alguém está me ouvindo aqui? Quem pode tirar 30 segundos para abençoar a sua casa? Quem pode? Quando o pregador diz: quem quer aceitar Jesus, cearense de 1,66 m, meio calçado, levanta. Calçado, viu? Vai lá na frente. E eu me lembro que algumas pessoas estavam rindo e outras balançando a cabeça, e alguém dizendo: não tem, mais um. Mas me lembro que o irmão Edmar e a irmã Lourdinha estavam a poder do sangue de Jesus. Quando eu vou levantar a mão, eu vejo um fogo saindo do teto. Eu digo: rapaz, que bebida foi essa? De repente, o fogo me toma. E eu ficava olhando para mim assim. E o efeito da bebida passa. Quando eu chego no púlpito para levantar a mão para aceitar Jesus, quando eu vou levantando a mão, Deus me batiza com o Espírito Santo. Se você crê ou não, é a minha experiência. Aí veio o irmão Edmar falando em mistério, com a mão na testa e marchando. E lá veio a irmã Lourdinha falando em mistério e marchando. Os dois botam a mão sobre meu ombro e dizem assim: assim diz o Senhor, fica tu na minha presença, que eu te darei a ciência do meu espírito. E eu era semi-analfabeto, meu pai semi-analfabeto, meu avô analfabeto, síndrome cultural, maldição cultural do Nordeste. E de repente, glória, Deus toma ela e diz: fica na minha presença, que eu te farei profeta de geração.
te levarei para as nações, e o meu nome será glorificado na tua vida. Doutores vão sentar para ouvir, e tu vai falar que a graça liberta. Ei, meu irmão, agarrei aquilo. Passa-se os anos. Eu estou em 2012 na cidade de Lisboa, do lado Cascais, hospedado em um hotel, e lá uma conferência chamada Luso Brasileiro, 10 nações. Estou ministrando, e quando eu abro os olhos está doutor Antônio Dionísio, doutor Elianai Cabral, o presidente do Conselho Teológico da Igreja Portuguesa, e o cearense saído da favela do Inferninho, pregando. Quem conhece a unção profética sabe o que eu estou falando. Aí de repente sai uma missionária da Angola, de Moçambique, vem com a mão na testa, batendo no pé, falando em língua, porque a linguagem do Espírito ela é universal. E ela fala em mistério, o pastor interpreta e diz: te disse, ficaste na minha presença, que eu te levaria para as nações e te faria profeta no meio dos meus. Olha onde você está, diz o Senhor dos Exércitos. Não limite o que Deus vai fazer na sua família. Deus está mandando dizer para alguém: não limite, não sabote o que Deus vai fazer na sua família. Quem pode abençoar a sua casa agora, levante as mãos ao céu. Pelo amor de Deus, abençoe a sua família. Não desista dos céus. Não estou contando isso por uma questão de manipulação de neurociência e nem hipnose. Eu estou lhe dizendo que o Evangelho é o maior poder transformador da vida de um homem. Foi Paulo que escreveu e encerra. Recebe, família, aquele que não tinha jeito, aquele que não podia ser. Capítulo de número 4 de Colossenses, versículo 9. Amado e fiel irmão, estou lá em São Francisco, Califórnia, especificamente em São Paulo, pregação da convenção das igrejas pentecostais, intérprete de espanhol e inglês, e eu no meu inglês, onde tu raio, onde tu rei. Aí de repente, quando eu termino a ministração, glória, a glória de Deus invade aquele lugar. E veio uma missionária da Colômbia, do mesmo jeito. Ei, velho, é top demais. Fala em línguas estranhas, o pastor interpreta, e de repente assim diz o Senhor: lembra da tua juventude, que eu te falei, fique na minha presença. Fique em pé, menino. Fique em pé, velho. Glória. Olhe nos meus olhos. O Senhor te diz: eu tenho ouvido as palavras. Quinta, sexta, sábado, segunda. Quantas palavras atravessaram o teu coração como flecha. E a crítica tem sido destrutiva, dizendo que você não vai conseguir realizar os sonhos que Deus te deu. Mas o Senhor te diz: não deixarei a depressão te envolver, e nem você desistir de sonhar, porque tu serás profeta na presença do Senhor. Eu preciso de um irmão cheio do Espírito Santo aqui, tem? Aí nessa galeria tem um irmão cheio do Espírito Santo aí ou não tem? Tem ou não tem? Esse moço precisa de um abraço agora, porque o Senhor está levantando e curando a alma dele agora. Não haverá suicídio, não vai desejar a morte, porque Deus tem vida. Se eu fosse você, eu ficava ligado. Deus tem vida, 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 Deus tem vida. Ei, pastor Helder, eu sou seu amigo, e para mim é confrontador ministrar profeticamente na vida de um amigo.
porque a gente conhece a história, a gente duvida, a gente é racional. Mas o Senhor me disse: tu não vai pregar nada que tu vem escrever, tu vai falar o que eu quero. E o meu Deus manda lhe dizer: alguém estava preparando o laço da morte, uma fronteira estava te esperando e a tua morte estava garantida. Mas o Senhor manda te dizer: ainda não, não é tempo de parar, não é tempo de morrer. Eu vou providenciar, porque eu vou invadir aquela fronteira que tu estás orando, e vou fazer aquilo que ninguém pode fazer, porque eu sou Deus, diz o Senhor dos exércitos. Quem pode sentir a presença do Senhor? Eita Jesus! O Senhor está dizendo: alguém está adorando aqui, e eu estou enviando os meus anjos lá na tua casa. Alguém está adorando aqui, e Deus está fazendo. Irmão de óculos, camiseta preta, cavanhaque, fica em pé, velho. Os irmãos não estão escandalizando com minha forma não ortodoxa de pregar, né? Se tiver problema é seu. Pregador bruto. Vem cá, chegado. Me perdoa que já está entregado o microfone, mas eu gosto de pregar aqui. O Senhor vai abraçar aquele rapaz, porque uma das coisas mais torturantes na vida de um homem se chama silêncio. É o dia que ele não tem palavra para falar. Porque se a gente fala das nossas fraquezas, alguém diz é fraco. Se a gente fala das nossas revoltas, a gente não tem fé. Mas o Senhor te trouxe hoje neste culto arrastado, porque tem algo que tu já está lutando. E tu disse: hoje, diz o Senhor, às 10h28, tu olhou para tuas mãos e disse: papai, eu não tenho mais força. Mas quando esse homem de Deus te abraçar, o Senhor te diz: eu sou pai que abraça o filho, e eu serei o pai que vai levantar o filho, diz o Senhor dos exércitos. Se tiver dois que creem, eu sou o primeiro. Eu quero ouvir, quem crê? Cadê o segundo aí? Cadê o segundo aí? Cadê você? Vamos concluir. Guarde a sua herança. Creia na transformação. E termino com essa frase. Enquanto Jesus foi invocado na sua casa, com cânticos, oração, porque tudo que a gente vê e ouve influencia o nosso comportamento cognitivo. Se a palavra maldição é ouvida por uma criança 10 vezes, vai fazer parte da sua essência de indivíduo. Se na sua casa só se canta funk, os seus filhos terão a essência de funk. Mas se a sua casa, o nome de Deus é falado, cantado, ouvido, visto, eita glória. O que a Bíblia diz? Enquanto a arca de Deus permaneceu na casa de alguém, os irmãos já sabem, mas eu preciso contar. Eu estou feliz demais. O meu menino vai fazer 12 anos. O nome dele é Márcio Mateus. Ele tem espectro autista, moderado. É meu companheiro. Pensa no cara legal, né? Deus me deu essa criança para me fazer ser o melhor pai, o melhor ser humano. Conheço uma pessoa tão inocente, tão pura. E esse dia ele chegou chorando em casa. Cara, toca em mim, mas não toca nos meus filhos. Pode ter 2 metros, velho. A pancada do 1,5 metro aqui. Pode chegar. Uma cabeçada com a geometria craniana desse tamanho, meu filho. Eu conheço de tatame, eu conheço de favela, velho. E alguém sabe o que é briga de favela aqui? Você fala não, fica tranquilo.
hora que eu vi o Mateus chegando nervoso, chorando, rapaz, a orelha ficou vermelha. Eu fiquei, foi? É agora. Bora, pega a chave aí, vamos ali. Calma, amor. Essa mulher, quando a minha mulher fala, calma, a minha alma fala isso. Porque elas têm 3 posturas no corpo que me incomoda demais. Quando ela está na posição de Chico, não tire foto não, viu? Ela está pensando em alguma coisa que eu não estou sabendo. Quando ela está na posição de bule de café, a culpa é minha, eu não sei nem porquê. E quando ela está na posição de juiz, batendo o pé, irmão, eu já saio. Futebol, tatame, casa do pastor, corre, irmão. Ela quer ter o fígado. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. A Mara olhou para mim e disse, calma, vamos ouvir o Mateus. A parte sensorial dele estava muito ativa e os gatilhos dele estavam muito fortes. Ele falou algo que nunca tinha falado com a gente. Ele não sabia falar até os 9 anos. E ele lembrou que na escola dele ele sofreu bullying de um professor e de 3 alunos. E esses meninos aprontaram e ele não podia falar, não sabia se defender. E o professor, de vez de ouvi-lo, culpou. E aquilo travou, Mateus. Aí eu desmanchei. Aí eu me levantei, agora vamos lá. Não, papai, isso foi quando eu tinha 8 anos. Mas hoje aconteceu que o meu amiguinho subiu e ia cair, e queria que eu mentisse. Queria pular o muro da escola, queria fugir. E ele disse, você é meu amigo, guarde o segredo. E Mateus disse, meu amigo, o meu pai me ensinou que a única coisa que pode nos defender é a verdade. O amigo quis bater nele, mas ele é meio grandinho. Não conseguiu, chegou chorando. Diga, meu filho, qual é o seu sofrimento? Papai, não estou chorando, porque eu estou sofrendo. Eu estou chorando porque eu consegui me defender. Quando os professores vieram e quiseram me acusar, o meu trauma veio. Mas o Senhor me disse aqui em casa que eu preciso falar. E nesse dia eu falei, papai, eu consegui me defender. Eu digo, eu vou lá falar com a coordenadora. Não precisa não, papai, eu estou virando homem. O Senhor me ensinou que crente sustenta pela verdade. Eita glória. Eu digo, eu vou perder um amigo, papai, mas eu não vou perder minha verdade. Aí minha esposa olhou para mim e disse, meu amor, já acertamos. Porque se você conseguir ensinar essa geração a ter valores, se você conseguir ensinar os seus filhos a guardarem a verdade, pode vir o influenciador que for, pode vir a modinha que for, pode vir a ideologia que for, a ideia de Deus para os seus filhos serão ministros dessa próxima geração. Quem acredita nisso, se coloque em pé, por gentileza. Me perdoe o horário, aleluia. Pergunte a 2 pessoas próximas de você, Deus falou contigo? Sim ou não? Deus falou contigo? Aquela irmã ali, ó, camisa florida, está com bolsa do lado, de óculos. O Senhor te diz assim: a visão espiritual, sabe aqueles caminhos de roça, vários caminhos, que antigamente tinha aquele esporte de madeira e várias plaquinhas dizendo, vai para a vila tal, vai para a vila tal. A senhora sabe o que eu estou falando? E o Senhor me mostra a senhora debaixo de um poste desse, vários caminhos, e a senhora precisa tomar decisão. O Senhor teu Deus te diz assim: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Enquanto estiver apresentando a tua casa nas minhas mãos, quem vai guiar os teus passos sou eu. Dizem que aquela porta vai estar fechada, mas o Senhor te diz: a porta que Ele fecha, ninguém abre.
mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. Prepara para dar o culto de ação de graça, porque a vitória já foi liberada sobre a sua vida. Quem pode sentir a presença do Senhor? Vem cá, meu irmão. Hoje eu completo 18 dias pregando, eu estou exausto. E Jesus quebra o ego do pregador, né? Sair do hotel seu hoje vai ser 45 minutos. Olha nos meus olhos, meu amigo. Paulo vai dizer, Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, vírgula, apóstolo, vírgula, não por escolha de homens e nem por força de homens. Chamada não tem nada a ver com a opinião de quem nos convida. Chamada tem tudo a ver com a graça que Ele nos separou. Eu não lhe conheço, mas o Senhor lhe diz, é chegado um novo tempo de ressignificância para a sua vocação. Asa não fez outro altar. Asa renovou o altar que existia. Já existe uma chama vocacional em teu coração, e já tem um ministério em teu coração, mas as feridas adquiridas no percurso estão tentando apagar essa chama. Mas quando esse homem de Deus te abraçar, Jesus vai renovar a tua chamada hoje. Coloque a mão sobre ele. Tem mais dois comigo aqui ainda. Glória. Peça para essa irmã de vestido azul olhar para mim. A senhora conhece aquelas vigas de madeira que sustentam aquelas casas antigas? Que tem a tesoura, né? Aí o telhado vai pesando, e a gente precisa botar uma viga para sustentar. A senhora sabe o que eu estou falando? É o que o meu Deus manda lhe dizer. O telhado está pesando. Os problemas familiares estão pesando. Mas eu te coloquei no meio. Tu és uma coluna. Se eu fosse, os irmãos ficavam ligados, porque toda hora que eu abro os olhos, o Senhor me diz que tem anjos para um lado e outro aqui. Eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus. O Senhor era para estar em outro lugar, mas o Senhor lhe trouxe para dizer, eu renovo as suas forças. E Satanás vai ter que se retirar no meio dos teus. Aquela confusão se encerra hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Quem sente o poder de Deus nessa casa aqui? Eu não conheço esse Senhor. Mas vejo uma mesa, vários papéis, e a mão do Senhor. Tem homem grande que tenta roubar o pouco que a gente tem, mas o Senhor lhe trouxe esse culto, que o meu Deus está batendo o martelo, que aquilo que é seu direito, o Senhor ainda haverá chegar nas suas mãos e na mão dos seus. Eita, eu não lhe conheço, mas o Senhor vai renovar a sua saúde hoje, porque o Senhor precisa ver o cumprimento dessa promessa na sua vida, diz o Senhor. Alguém orou por ti, para que o Senhor falasse sobre a sua saúde, e o médico ele vai até aqui, pastor Helder, mas a medicina de Deus vai além. Vem cá, meu pastor, abraça esse homem aqui e me inicie. Há uma unção aqui, se eu fosse você eu ficava ligado. Haverá culto de ação de graça na sua casa. Haverá culto de ação de graça na sua casa. Acabar, mas está uma unção tão maravilhosa. Vem cá, obreiro, sobe aqui, vem cá para frente. Eu tenho que acabar, Jesus. O pastor Delano vai acabar tomando meu microfone. Eu quero que o senhor abrace esse rapaz.
Porque o Senhor diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O teu segundo estágio vai ser muito maior do que o primeiro. Chega um novo tempo para a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Os fracassos do passado não será mais senhor do teu presente, porque o seu passado está sepultado. Chegou um novo tempo de dupla honra, diz o Senhor. Abrace ele, ministre. Eita, pastor, avisa o pastor Delano que chegou um tempo profético para essa casa aqui. Será celeiro de profeta. Precisamos orar. Precisamos orar. Eu não lhe conheço. E depois de 23 anos pregando, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque uma profecia errada pode matar a vida de alguém. Mas o Senhor lhe diz assim: não, Senhor, continua vindo. Vai lutando. O ser humano é muito tendencioso a ser juiz de momento e juiz de aparência. Mas quem conhece a sinceridade do coração das pessoas é o Senhor Deus que te ama. E o meu Deus lhe diz assim: sei das noites, e claro, sei dos dias que se esconde para chorar, sei das dúvidas e dúvidas, e o Senhor vai além, e sei do luto, sei da perda, mas Ele te trouxe este culto para te dizer: Ele te ama muito para desistir da tua vida. Foi o Senhor que te trouxe. Eu estou tentando acabar, mas na hora que o pastor apresentava aquele papelzinho das pessoas escrevendo, eu digo: Jesus, o que é isso? Tem gente aqui que está fazendo até carta, está fazendo memorando. Mas o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas maravilhosas que ainda não sabe. Ei, glória! Eu preciso terminar, Jesus. Tem uma moça que está com a mão num aqui, óculos. Loura, é tu mesmo, velho. Olha que o pastor. Não estou escandalizando não, né, irmão? Coloca seu coração no altar. Deixa a tua vida sentimental no altar. Ele tem um tempo certo, a hora certa de renovar o que já tem, de colocar no lugar o que está errado e de consertar o que está quebrado. Lavando, meu Deus, ele grita na minha alma e diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Prepara, fonte de vida, que este ano haverá um evento nesta casa. Não, haverá um evento por esta casa, que haverá uma multidão, porque o Senhor me mostra uma grande rede. Os filhos pródigos vão voltar, e o tempo de grande pesca está chegando, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está sentindo o poder de Deus aqui? Eu posso orar pelos irmãos, posso abençoar. Deixa chegar. Deus tem saúde para o corpo, sustento para o espírito. É tu que está com a sápia, esse negócio aí. Mas existem doenças na alma que, se a gente não tratar, vai somatizar e vai nos fazer parar. Mas o Senhor lhe trouxe este culto. Eu tenho saúde para o corpo,
sustento do espírito, mas eu tenho cura para a alma. Vem cá, meu filho. Quando esse homem de Deus te abraçar, você precisa não de cobranças, nem de acusação, nem de dizer o que está errado, o que falhou. Você só precisa entender que Deus tem um propósito com você na terra. Tem hora que a gente está cercado com tanta gente, mas a gente se sente tão só e tão vazio. Toda hora que eu estou ministrando, o Senhor me mostra uma ferida aberta em seu coração. Significa que há algo que você pode sorrir, brincar, viajar, mas não consegue fechar. Mas a presença dele hoje. Eu não tenho formação nenhuma na área de psicologia, mesmo que eu acredite na logoterapia, no propósito existencial. Mas o Senhor precisa abraçar a sua alma. Tem hora que a gente quer passar, estou bem, estou forte. Mas o medo e revolta vem. Mas o Senhor que trouxe este culto, o passado não vai bater na porta, porque alguém orou por ti e alguém consagrou a tua vida a Jesus, e Jesus não abre mão da tua vida. Vamos orar ao Senhor. Abra suas mãos, queridos. Eu quero orar por você. É 1 minuto, acho que eu já falei demais. Estou com dor de língua hoje aqui. Temos chegado ali de boné. Ei, velho, beleza? Vamos junto. Olha como eu estou na vibe. Eu sou pregador de jovem, cara. Eu sou Tumblr. Eu tenho até um tênis da Vans. E hoje eu vim de meu tênis All Star vermelho. Foi a minha filha que me deu. Eu disse, papai, você está muito velho. Tem filho adolescente, é um trem, viu? Mano, nós temos um inimigo chamado diabo. Ele é um inimigo pessoal, ele nos detesta. Mas a gente tem um inimigo íntimo, nós mesmos. Tem hora que as nossas loucuras pessoais sabotam os projetos que Deus tem para nós. Mas o meu Deus manda lhe fazer essa pergunta: o que vale mais a pena? Viver pelo seu coração ou viver pelo propósito que Ele tem para você? Não precisa me responder, porque para você estar neste culto, cara, é Deus que está lhe trazendo. Porque tu é cercado de tanta gente que não quer que você tenha fé. Mas o Senhor está tirando pessoas do teu caminho, cara. Deus está te mostrando que o verdadeiro amigo é aquele que te apresenta Jesus. Aleluia! E pesa sobre os seus ombros uma responsabilidade de um sobrenome. Não entendo o que é isso. Mas o Senhor, oh glória, pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de família. E o Senhor te diz: fica na presença de Deus, porque tu não será vergonha da tua casa, não. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez, pastor Éder: haverá culto de ação de graça nas casas dos crentes, porque haverá milagre na sua família. Quem crê nisso? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Me perdoe, porque eu estou correndo para terminar. Quando eu terminar de orar, vocês cantam. Mas se eu cantar, então eu tenho que desafinar. Feche seus olhos. Eu quero que você apresente agora o seu Arquipo e o seu Onésimo. Eu quero que veja esses 30 minutos, 30 segundos. Apresente agora o seu projeto familiar de Deus para sua casa. O Espírito Santo está me possuindo, dizendo: vai, me entrega o senhorio da tua família. Para de lutar contra a minha vontade na tua casa. Deixa essa lágrima cair, deixa. Para de fingir que você é forte, para dizer que você está bem. Você sabe da tempestade que está na sua casa. E você sabe que Deus te convidou hoje para um particular. Mas Ele te diz assim: não precisa mudar 10 coisas. Assuma a mudança de uma coisa, e as outras eu vou fazer. Entra na guerra espiritual agora. Comece a falar o que este ano vai acontecer na sua família.
Aí na galeria há uma unção no meio desses jovens, no meio desses adolescentes. Aqui é um celeiro de profetas. Pai, eu oro pelo teu povo agora. Pai, eu te glorifico pela tua presença. Já ultrapassamos demais do horário, mas eu creio que o Senhor está no controle. Mas eu te peço agora, em 1 minuto, nesta canção, se é achado sinceridade em nossos corações, se verdadeiramente cremos que há uma promessa de Deus para a nossa família, que verdadeiramente acreditamos na salvação do Senhor para a nossa casa, aleluia. Aonde tiver um adorador que acredita que a sua família pertence ao Senhor e haverá milagre, se ele é batizado com o teu Espírito, começa a renovar ele em línguas estranhas agora. Se ele não é batizado, o Senhor, que ele seja. Presença maravilhosa. Vem, Onésimo, volta para casa. Vem confessar Jesus. Vem sair das prisões hoje. Vem entregar a sua vida hoje. Venha declarar publicamente: eu creio que Deus tem um propósito para mim. Aonde está esse Onésimo que precisa voltar para a casa do Pai hoje? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Cadê a primeira vida que quer se entregar a Jesus agora? Cadê a primeira vida que tem que dizer: pastor, sou eu. Tem prisões na minha vida e eu quero hoje que seja quebrado, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se tiver o momento, é agora. Aonde está essa vida? Eu estou persistindo porque o Senhor está mandando. Aonde está a primeira vida para Jesus? Meu Deus, que glória! Se tiver o momento, é agora. Hoje não é dia de acusação, de cobrança, não. Hoje é dia de amor. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de misericórdia. Já vem a primeira, cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a... Canta junto, igreja! E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Jesus está te chamando. Vem. O dia é hoje, vem. Jesus tem um abraço para você. Tem perdão. Vem. Sai do seu lugar. Volte para a presença do Senhor. Deus tem um abraço de Pai para você. Deus tem um abraço de Pai para você. Sai do seu lugar. Vem. Volta hoje. Não saia daqui nessa noite sem essa decisão. Vem. Jesus está te chamando. Vem. Ele marcou esse dia para mudar a sua vida, para um novo começo, uma nova história. Venha. Você só precisa levantar a sua mão e falar: isso aqui, Senhor. É hoje.
É hoje o dia. Ah, meu Deus. Volte hoje. Deus tem algo a ser realizado na sua vida. Tem mais, ó. Onde está a terceira pessoa? Nós vamos orar. Estenda a sua mão para cá. A quarta pessoa, meu Deus. Nós te esperamos. É hoje. Vem. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi difícil sair do lugar. Mas a partir do momento que eu agarrei na mão de Jesus, aonde está a igreja que celebra o nome do Senhor Jesus? Tem presença, tem lágrimas, tem rendição, tem perdão, tem nova vida, tem novos começos. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Ah, meu Deus. Estamos esperando você. Só está faltando você. Vem. Deus tem algo tremendo na sua vida. Onde está a quinta vida? Nós vamos orar, mas nós te esperamos. Estenda a sua mão para cá. Tem 4 preciosas vidas aqui. O diabo está perdendo de 4-0. Jesus está ganhando de goleada nessa noite. Estenda a sua mão para cá. Que coisa linda. Que presença. Pai, em nome de Jesus, aqui está no altar do Senhor, meu Pai, 4 preciosas vidas. Apague os seus pecados, escreva o teu nome no livro da vida, Senhor. Traga o perdão, um novo começo. Tem vida se rendendo aqui, meu irmão, que coisa linda. Se você vier agora, vai ser a 7ª pessoa e vai ser você, meu irmão. Vem. Não saia daqui nessa noite sem tomar essa decisão, não. Jesus está salvando aqui, vem. Nós te esperamos. Você é fundamental. Jesus não abre mão de você. Jesus não te troca, não desiste de você de maneira nenhuma. Sai do seu lugar, vem. Aqui estão no altar do Senhor, Pai. 6 preciosas vidas. Cumpra a tua palavra na vida de cada um. Reescreva a tua história. Que hoje é um ponto de partida na vida deles, Senhor. Que eles possam levar uma graça de Deus, uma presença de Deus para dentro da sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus Cristo, as recebo em teus braços. Eu as entrego em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque os seus pés. Que coisa linda. Imagina como está o céu nessa noite. Imagina como está alegre o coração de Jesus nessa noite. Oh, glória a Deus. Vocês vão receber uma ficha assim. Preencha. O missionário, o pastor da igreja vai entrar em contato com os irmãos. Vocês veem um número diferente ligando para vocês, atenda. E alguém aqui da igreja, um irmão entrando em contato. Vamos caminhar junto. Vocês ganharam uma família. Vem para a igreja. Vocês ganharam uma família. Você tem uma igreja que vai orar por vocês, vai guerrear por vocês, que vai se importar com vocês, que quer escutar a sua história. Que Deus abençoe a vida de cada um. No final do culto, entrega à direita. Você pode levantar as suas 2 mãos e aplaudir, celebrar que Jesus está fazendo coisas extraordinárias essa noite. Pode voltar para o seu lugar. Meus irmãos, antes de passar a direção do trabalho para o pastor Delano, vamos entregar o nosso jejum, amém? Pegue o seu panfleto da campanha, independentemente se deu tempo de anotar ou não, apresenta. Fala, Senhor, aqui estão os meus impossíveis, aqui estão os meus sonhos, os meus projetos. Você que pode, no seu lugar, ajoelhe. Independentemente se você fez o propósito ou não, ajoelhe. Apresenta a sua casa, apresenta o seu trabalho, apresenta a sua família. Se você não pode ajoelhar,
Sente na cadeira, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos o Senhor nessa noite, a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a nossa casa, Senhor. Nós representamos o nosso lar, o nosso trabalho. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, crendo no agir sobrenatural do Senhor. Que presença poderosa, grandiosa do Senhor nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, entre na minha família, na minha casa, mude o cenário, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, pegue na vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho. Oh, pegue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, salva a minha família, salva a minha casa, Senhor. Oh Deus, cure, Senhor, de todas as enfermidades físicas, mentais, emocionais. Oh Deus, vai operando de uma forma extraordinária. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, cuida do teu povo. O Espírito Santo é seu, vitória é sua, Senhor. Faça uma grande obra no nosso estado. Continue levantando profetas, pregadores, vozes proféticas da nossa geração. Oh Deus, para trazer a tua voz e a tua vontade, Senhor. Pessoas que possam ter intimidade com o Senhor, meu Pai, que possam romper as dificuldades, meu Pai, e levar a tua palavra, a palavra que transforma, a palavra de esperança, a palavra da vida para as pessoas. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos os nossos sonhos, nós apresentamos os projetos, Senhor, apresentamos a nossa família, a nossa casa, apresentamos em tuas mãos e cremos, Senhor, no agir sobrenatural do Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Coloque os seus pés. Pastor Delano. Glória a Deus. Meus irmãos, pastor Antônio Márcio estará ministrando amanhã na tarde da bênção, a partir das 15 horas. Venha adorar o Senhor. Venha passar uma tarde na presença. Amanhã o pastor Antônio Márcio vai pregar 2h30 amanhã à tarde. Amém, irmãos. Pai do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar nossas mãos para os céus, porque já adoramos o Deus do impossível. Ele já falou ao nosso coração, amém? Que bom estar com você aqui nessa noite, unindo a nossa fé e vendo o céu aberto sobre nós, amém? Quarta-feira, o evangelista Gério já falou, o pastor vai estar aqui conosco amanhã. E se você tem mais sede, mais fome de Deus, seja bem-vindo às 15 horas, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e as mais ricas e doces consolações, mediante a presença viva do Espírito Santo de Deus, na sua vida, na sua família, e os irmãos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, digam amém. Amém. Não sai daqui sem dar um abraço ao seu irmão,